Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Agradeço a todos que estão participando do culto à distância. Nossa bispa, os nossos filhos estão participando agora. Um beijo. Todos estão envolvidos com a palavra. E hoje nós vamos falar sobre sonhos e visões, em seu significado bíblico. Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel. Na minha Bíblia está na página 893. Capítulo 2, versículos 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões. Até sobre servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Sonhos e visões. Vamos ouvir o Espírito falar. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, há um clima de temor e tremor e de expectativa na igreja. O mesmo temor que tu colocaste em meu coração quando revelaste esta palavra para a igreja. Eu me aquieto e me coloco diante da tua presença com temor e tremor e humildemente, Senhor. Eu te peço que me ajudes a ser fiel ao sentimento, à emoção e sensível àquilo que o Espírito revelou. Usa-me, Pai, minhas cordas vocais e todo o meu ser, para abençoar este povo aqui presente e a igreja à distância. Em nome de Jesus, e o povo do Senhor diga: amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhinhos em Cristo Jesus, você que é selo do meu apostolado, você que é uma carta escrita por Deus através deste altar, é um eleito, uma pedra viva desta construção, cuja pedra angular é Jesus Cristo. Meus amados, acabamos de ler uma profecia do profeta Joel, que à luz da Bíblia é chamado de um profeta menor, mas de uma importância tremenda na Bíblia. E ele profetizou acerca de sonhos e visões, como algo que estaria ativado nos últimos tempos na vida da igreja. Então, sonhos não são o mesmo que visões, existem diferenças. Qual é a fonte verdadeira? É a palavra de Deus. A Bíblia nos fala sobre estas formas de Deus se revelar, através de sonhos e através de visões. Mas antes eu quero lhe explicar que um sonho normal, aquele sonho que nós sonhamos, implicitamente deveremos de sonhar, tem uma função biológica. O sonho normal, que você vai para a cama, dorme e sonha. Isto é uma função biológica, porque os nossos sonhos são inconscientes. O sonho tem uma função de regular o equilíbrio psicológico de uma pessoa. É como você comer e fazer digestão daquilo que comeu durante o dia. Portanto, quando nós sonhamos como função biológica, inconscientemente, isso também faz a manutenção da memória. É através dos sonhos que guardamos memórias ou através dos sonhos que apagamos as informações não usadas. Aquele homem que foi o pai da psicanálise, Sigmund Freud,
Ele disse que sonhos são uma linguagem simbólica através da qual se manifesta o nosso inconsciente. Ele explicou que o inconsciente é como um porão de uma casa. Muitas vezes o nosso inconsciente é cheio de fantasmas psíquicos, conflitos não resolvidos, desejos reprimidos, e às vezes o comportamento humano é governado por isso. Mas isso é o sonho inconsciente da função biológica. Você sabe o que é uma parassonia, por exemplo, você que tem filhos pequenos, quantas vezes a criança acorda com o chamado terror noturno? Aquele estágio normal de desenvolvimento infantil. A criança está dormindo, começa a chorar, começa a gritar, senta-se na cama, diz que foi um pesadelo e depois não se lembra do que sonhou, nem por causa e qual foi a razão que gritou e chorou. Muitas vezes nossos filhos passaram por isso. Mas isto é o sonho de função biológica. Mas existem sonhos que podem se tornar o meio pelo qual Deus se comunica com os seus eleitos. E eu quero muito ativar isto entre nós, lhe explicando com conhecimento. Os sonhos é como se Deus nos fizesse ver uma imagem de alguma coisa que Ele quer nos comunicar. Ou o Senhor quer comunicar uma mensagem específica, e Ele usa o sonho, que não é apenas aquele sonho inconsciente de uma função biológica, que todos nós devemos de sonhar, temos que sonhar, porque muita gente sonha colorido, por exemplo, eu sonho colorido, mas há muita gente que sonha preto e branco, quando está muito cansado, muito estressado. Mas o sonho, função biológica é uma coisa, o sonho de Deus para passar uma mensagem é outra coisa. Por isso que o profeta disse que nos últimos tempos Deus daria sonhos e visões. Então, foi Jó quem explicou isto no capítulo 33, versículos 14 a 18. Olha lá, amado. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta, não sabe o que é isso. Em sonho, um modo, ou em visão, um outro modo, de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Quer dizer que quando eu adormeço, ou eu posso ter um sonho apenas inconsciente da minha função biológica, ou Deus pode se comunicar comigo através disso. Então, diz que no sonho, Deus abre os ouvidos e sela a sua instrução. Então você veja a importância de nós ativarmos isto aqui, estarmos atentos. E o que Deus faz? Veja, indo ao versículo 16, bispo, atrás. Deus abre os ouvidos, sela a instrução. Olha, isso quer dizer que Deus realmente fala em sonhos aos seus. E diz o versículo 17, para apartar o homem de um desígnio, livrá-lo da soberba, guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar por uma espada. Então, nós precisamos ficar atentos com esta questão. Isto não estava normalmente ativado na vida comum da igreja. Está ativado na minha vida porque eu conheço isto com profundidade. Mas nós não tínhamos ainda tido essa oportunidade. Nós estamos falando na visão. Deus dá uma visão, Deus dá um sonho, Deus coloca um insight, Deus revela um empreendimento, uma viagem, um estudo, uma graduação, um negócio. E às vezes a forma de Deus o fazer é exatamente durante um sonho. Que se você não estiver habituado a isto e ensinado a entender isto, isto passa desapercebido. Então diz que Deus abre os olhos durante o sonho, para guardar o homem da soberba, da vaidade, da alma da cova, de passar pela espada. Quer dizer que Deus dá livramentos, Deus mostra caminhos, Deus gera situações e Deus abre os olhos espirituais enquanto estamos dormindo. Então atenção a partir de hoje, com o que Deus vai falar ao seu coração através de um sonho.
Então, nós precisamos estar atentos, porque no Antigo Testamento, os hebreus, os judeus, tinham uma associação íntima entre o sonho e a função do profeta. Então dizem em Deuteronômio 13:1, quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um prodígio. Então Deus chamava o profeta de um sonhador, porque Deus se revelava aos profetas também por sonhos. 1 Samuel 28:6, consultou Saul o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então atenção, que quando o rei Saul consultou a Deus, diz que Deus não lhe respondeu por sonhos, quer dizer que até então Deus falava ao rei por sonhos. E diz que nem por Urim e Tumim eram os dados que Deus falava aos judeus, era uma forma antiga de falar, nem pelos profetas. Então Deus une o profeta aos sonhos. Isso era o que ele fazia no Antigo Testamento. Jeremias 23, 28 e 29 diz, o profeta que tem um sonho e conte-o com apenas sonho. Se for um sonho biológico, é apenas uma função biológica. Mas aquele em quem está a minha palavra, fala a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Então o Senhor está dizendo que os sonhos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eles não podem ser contrários à Bíblia Sagrada. Porque é aqui que nasce a confusão no meio do povo evangélico. Eis que eu sonhei que o inferno estava cheio de crentes. Isso não é um sonho bíblico, isso é uma mentira. Porque o inferno é para o diabo e os seus anjos, não é para o povo de Deus. Eu sonhei que vinham e que destruíam as igrejas todas do mundo. Impossível. Nenhuma arma forjada pode contra nós, e a igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, não existe um sonho dado por Deus, não é função biológica bem, mas da palavra, que contraria a palavra. É aqui que muita gente se rebenta. Muita gente chega e diz, eu sonhei, que eu vi, e não viu nada. Era apenas um sonho biológico. Então, sempre que o Senhor dá um sonho, ele tem que vir acompanhado de uma interpretação à luz da Bíblia. Para isso não pode trazer confusão. Pastor, o Senhor me deu um sonho e eu me via construindo uma casa, um negócio. Deus deu um insight, como é que eu ia fazer a minha empresa. E Deus diz, enquanto você estiver em cima da possibilidade bíblica, foi Deus que falou. Agora, se existem sonhos contrários à Bíblia Sagrada, Deus se contradizendo, não foi Deus. Portanto, nós temos que ser tementes com esta questão, pois tem havido muito abuso com esta questão, tanto de sonhos quanto de visões. Jeremias 23, 25 adiante, ele diz isso. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas proclamando mentiras em meu nome. E eles dizem mentiras como, sonhei. Olha, eu sonhei com o apóstolo e o apóstolo dava com a cabeça na parede. Nunca o apóstolo dará com a cabeça na parede. Foi um pesadelo, não foi um sonho de Deus. Porque há pessoas que sonham mentiras. Profetas mentirosos dizem, eu sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus, pois se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Quer dizer que o inimigo tem se metido nesta questão. Versículo 28, o profeta que tem sonho, conte apenas como um sonho. Mas aquele que está a minha palavra, fala a minha palavra em verdade, que tem a palha e o trigo, diz o Senhor. Versículo 29, não é a minha palavra fogo, não é martelo que esmiuça a penha.
Versículo 30, pois eis que sou contra esses profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse, e não foi Deus que disse. Versículo 32, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos. Então nós temos que ter temor a Deus, porque há um sonho biológico, inconsciente, há um sonho de Deus e há sonhos mentirosos. Ou seja, a pessoa diz, eu sonhei isto, e não é absolutamente de Deus, é contra a palavra. Pastor, eu sonhei que Satanás me agarrava e me puxava e me arrastava. Oi, Satanás não pode tocar, quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Esse foi um sonho qualquer, um pesadelo, sonhou com a sogra, alguma coisa, mas não era de Deus. Estou a brincar, não se levante, hoje é dia 17, calma. Versículo 32, e contam com as suas mentiras e leviandades, agora, fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Então, sonhos mentirosos fazem errar o povo, não trazem proveito. Olha, você pode imaginar que eu, durante quase 40 anos, muita gente já me trouxe sonhos, muito. Nenhum, praticamente, muito poucos seriam possibilidades de Deus. Tudo sonho, ou biológico, ou pesadelo, parassonia, alguma coisa, mas não o Espírito abrir os olhos durante o sono e revelar uma situação. Agora, Deus quer ativar isso na igreja. O segundo ponto que Deus quer ativar são as visões. O que é uma visão, meu apóstolo, meu amado irmão, meu pastor? Esta palavra visão vem do hebraico razon, que quer dizer contemplação. O sonho, eu estou dormindo e Deus, através do Espírito, fala o meu espírito, abre os meus olhos espirituais e revela uma mensagem. Atos 10:10, ele diz assim, estando com fome quis comer, mas quando lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pastor, então que estas coisas da Bíblia podem ser fatos no nosso meio? Sim, e eu não tenho medo de confusão, porque o nosso ministério não é de confusão. Eu quero lhe explicar, eu quero lhe dar entendimento, mostrando-lhe já o que é um sonho verdadeiro, o que é um sonho mentiroso, reprovado por Deus, que leva outras pessoas ao erro. Há muitos anos em Portugal, quando eu comecei a vida espiritual, tínhamos um senhor pastor, tinha casado acho que com 17 anos, e casou por uma visão e um sonho de uma serva de Deus. Então veio uma serva de Deus e disse a um menino de 17 anos, eis que eu sonhei, Deus me deu uma visão, que tu, servo de Deus, vais casar com aquela senhora que está ali, aquela senhora tem 70 anos. Foi Deus que mandou, eu vi. Então, como as pessoas eram muito obedientes, não tinham conhecimento, casaram um menino de 17 anos com uma serva do senhor de 70. Passado 10 anos, este menino tinha 27 anos. E a serva do senhor já tinha quase 80. E passando mais um pouco, já tinha quase 90. Ele era um garoto. O que é que isso poderia dar? Um desastre. Foi um sonho e uma visão mentirosa. Fizeram errar o meu povo. Nós somos um ministério profético, nós temos que estar abertos aos sonhos e visões dadas por Deus, até porque eu venho pregando isso desde o início do ano. Então, diz que sobreveio um êxtase. Isaías 1 e 2, visão de Isaías, filho de Amós, visão que teve a respeito de Judá, Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Então, o profeta estava tendo um razão, um êxtase. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Isto é uma visão. Ezequiel 12, 27 e 28. Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor Deus,
não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá. Assim diz o Senhor. 430 vezes a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Então, amado, quando alguém disser assim diz o Senhor, tem que ter muito temor a Deus. Muito. Números 12, 6 disse, então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus, desde o início da Bíblia, até o livro do Apocalipse, Deus fala em sonhos e visões, só que isso não está ativo, e quando muitas vezes se ativa, vem o erro pela falta de conhecimento do temor do Senhor. Atos 9, 10 e 12. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, disse-lhe o Senhor num êxtase, num razão, Ananias, apóstolo, mas Deus fala assim? Deus fala assim. Ao que respondeu na visão, no êxtase, no razão, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, que és tu, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. O Senhor falou em visão. Pastor, mas isso é tão distante da igreja de Jesus dos últimos tempos, porque normalmente só se ouve, eis que eu vi aquele jovem que não sei o quê, eis que você vai casar, eis que não sei o quê. Amado, isto é sério demais. O Senhor quer ativar esse tipo de dom entre nós. Deus quer fazer isto costume normal dos crentes tementes a Deus, poderem sonhar com coisas de Deus e que Deus se revela, poderem ter visões, êxtases, razões daquilo que é a vontade do Senhor. Atos 10, 3, 17 e 19. Este homem observou claramente numa visão, acerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, sempre a visão e o sonho bíblicos do Senhor tem que ter significado. Não é para confusão. Pastor, eu sonhei, tive uma visão que tinha um negócio que eu não entendi, era muito confuso. Não foi Deus. Deus não é de confusão. Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, e eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. 19. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Vendo como é que a visão, sonho, tem a ver com Bíblia e o Espírito Santo. Por isso tem que temer, amado. Por isso tem que tremer nas bases quando você diz, foi Deus que falou, o Espírito me falou. Então, estes aí são dois homens que te procuram. O Espírito falou. Ele disse, Senhor, que visão é esta? Você está perguntando qual é a visão para o meu trabalho, qual é a visão para o meu empreendimento, para os meus negócios, abro loja, não abro loja, faço negócio, faço estudo, faço pós-graduação, mestrado, viagem, vida espiritual. Senhor, mostra-me o significado, dá-me essa visão. Deus dá. Por isso em Atos 26, 19 disse, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Não é a visão do homem, é a visão celestial. É o Espírito que dá, é o Senhor que dá. E em 2 Coríntios 12, 1 e 11. Se é necessário que me glorie, ainda que não me convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi-lhe, uma vara de amendoeira. Então o que eu quero que a igreja aprenda? Revelações e visões do Senhor. Quer dizer que Deus, a partir de hoje, vai começar a ativar isso, porque agora eu vou gastar alguns cultos explicando sobre esse assunto à igreja. E essa é uma experiência que mostra uma consciência de maturidade, da presença de Deus, que Deus partilha e compartilha algo com os seus santos. E isto é que chama o quê? Chama-se o quê? Intimidade com Deus. Quer dizer que é possível a senhora e o senhor, esta noite, Deus dar uma visão, um sonho e uma visão e uma revelação de algo que Ele quer fazer com a tua vida.
está em linha com a palavra, casou com a palavra e Deus está falando. Ou então, quem sabe, como tantas vezes eu tenho tido estes êxtases de ouvir uma voz, de sentir Deus tocar na minha cabeça e dizer: Miguel, faça assim. Especialmente com estas questões proféticas, a revelação da palavra profética para o ano. Isto tudo, amado, é fruto de temor, tremor e horas e horas e horas dizendo: Senhor, qual é a visão? Aí vem Deus e disse a Jeremias 1, 11 e 12: Veio a mim da palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Eu vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: Viste bem, é certo, você está vendo uma vara, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Está certo o que você está vendo. Daniel 2,19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus vai começar a acordar você de madrugada. Daniel bendice o Deus dos céus. Versículo 20, diz Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Versículo 21, é ele quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis. Uau, é ele? É ele que está fazendo isso no Brasil? É ele que está fazendo isso no Brasil? Está arrancando reis e estabelecendo reis, amado. Ele dá sabedoria aos sábios, dá entendimento aos inteligentes. Ele ai meu Deus, ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele revela o profundo, o escondido. O Senhor é maravilhoso. É porque Ele não é um mito, Ele não é uma estátua, Ele não é um ídolo, Ele não é um aion. Ele é um Deus vivo, amado. É real. É real. Isso aqui acontece na minha vida. Os meus filhos mais velhos se lembram desde pequenos, amado. Nossa casa sempre foi visitada por anjos. As crianças saíam correndo e diziam: tem um anjo aqui. As crianças se mandavam: papai, onde é que está? Amado, isto é uma coisa real na minha vida desde sempre. Desde sempre. Eu não quero nunca na minha vida perder esta sensibilidade, este temor que eu tenho por estas coisas tão sagradas. O profundo e o escondido Ele revela. Às vezes Deus, para livrar uma pessoa de uma situação difícil, dá-lhe um sonho, dá-lhe uma visão, dá-lhe um êxtase. Atos 16, 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Teve uma visão. Ele ia pregar a um lugar, o Espírito não deixou. Foi pregar a outro, o Espírito não deixou, até que veio uma visão. Diz que apareceu um varão, um anjo, e disse: vai para a Macedônia e ajuda-nos lá. Pastor, isso era tão comum nos primeiros apóstolos, na igreja primitiva. E por que isto não é comum hoje em dia? Não é comum porque o povo de Deus precisa, primeiro, de ser ensinado. Em segundo lugar, precisa aprender a temer, amado. Porque isto tem implicações que fazem o povo errar se não for Deus a falar. Salmo 89, 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer, no meio do povo exaltei um escolhido. Falaste em visão. Lucas 1, 19 a 22. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel. És o Gabriel? Eu sou Gabriel. O anjo está falando: eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus, amado, eu creio que este ministério tem assistência do anjo Gabriel e do anjo Miguel, amado. Senão eu já teria sido consumido. Eu me coloquei contra o mundo todo em relação à lei. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas. Versículo 20. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão.
A palavra de Deus cumpre. O povo estava esperando a Zacarias, admirava-se de tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E ele ficou mudo, expressava-se por acenos e permanecia mudo. Começou a falar em libras, porque ele ficou mudo. Deus se revelou, um anjo de Deus. Imagina, amado, eu acredito nisto sagradamente, sagrado. Como dizem os católicos, piamente, eu acredito nisto aqui de olhos fechados. E acredito mais, que Deus vai começar a ativar esse ministério e esse dom na vida de todos nós, amados. Eu creio, são dias finais da igreja, os tempos são difíceis e Deus tem que começar a manifestar esses atos dele gloriosos. Atos 18:9. Teve Paulo durante uma noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Numa visão. Deus não disse a ele: olha, Paulo, o diabo, eu vi, tinha uma sombra lá com um rabo feito uma seta e uma pata. Deus não disse: olha só, não temas, eu sou contigo, fala, não te cales, eu preciso que essa palavra seja pregada. Ele teve uma visão. Então às vezes o Senhor dá uma visão imediata. Atos 12:7. Eis porém que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Sobreveio um anjo. Ele teve uma visão com um anjo. Sabe quantos anjos já deram livramentos a mim e a você? Você não tem ideia. Não tem, cara, não tem ideia. Isto é obra do Senhor na nossa vida, amado. Às vezes o Senhor te trava num lugar qualquer e você começa a dizer: é Deus te livrando de alguma coisa lá na frente, meu amado. Mas não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. Eu estava lendo uma matéria de um pastor que foi convidado para pregar numa cidade do México. E o Espírito disse a noite toda: não vá, não vá, não vá, não vá. E ele foi para o aeroporto e o Espírito disse: não vai, não vai, não vai. Ele já ia entrar dentro do avião. E o Espírito disse: não vá, não entre nesse avião. Ele foi, recuou e foi embora. Meia hora depois recebeu a notícia: o avião caiu no México. Uma noite de luta. Deus sabia do que iria acontecer. Então, Provérbios 29:18 diz: não havendo profecia, não havendo revelação, não havendo visão, o povo se corrompe. Então, meus amados, tanto em sonhos do Senhor quanto em visões, nós temos que ter temor, porque Deus só fala a pessoas cuja vida é santificada. Você se lembra de José? Temos 10 minutos. 10 minutos. José teve um sonho. Gênesis 37:5-8. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram os seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós dominarás. Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, você sabe o que aconteceu? Que sonho foi este que feixes se levantavam e se dobravam? Porque José se tornou o segundo homem de Faraó e os irmãos foram lá e se curvaram para pegar comida para a família. Isso tudo foi revelado antes por sonhos. Então, os sonhos são uma fonte que o Senhor usa para se revelar aos seus servos. Visões são êxtases que Deus dá para se manifestar aos seus servos. Então é preciso se interpretar com temor. Não podem contradizer a palavra de Deus. Não se contradiz nunca. Deus não daria um sonho contra a sua palavra ou contra a doutrina da graça. Pastor, eu tive uma visão que Deus me mandou para uma igreja da lei. Foi Deus que disse: você não pode ficar na igreja da graça, você foi feito para a lei, para a condenação e morte. Nunca Deus faria isso.
Nunca Deus faria isso. Ele faz o contrário, tira da lei para a graça. Tirar da graça para a lei, nunca. Isso se chama decair da graça, desligar-se de Cristo. Ezequiel teve uma visão. Você se lembra? Ezequiel 37, 1 a 4. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? E eu respondi: Senhor, Deus, tu sabes, és Deus. Disse-me ele: profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, era uma visão profética. O que Deus estava dizendo? Que Israel iria ressuscitar outra vez e que o Senhor não tinha abandonado Israel. Ele tinha propósitos e tinha significados. Versículo 10 a 14. Profetizei como Ele me ordenara. Portanto, o Senhor o levou em espírito. Ele teve o quê? Um êxtase, razão, uma visão. Ele viu ossos sequíssimos. E o Senhor disse: profetiza sobre ele. Era uma profecia que tinha a ver com o povo, que Deus iria restaurar outra vez a glória daquele povo. Então eu profetizei como Ele me ordenara. O Espírito entrou neles, viveram, se puseram em pé, e um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos exterminados. O médico disse que é uma doença grave, o advogado disse que eu vou perder a causa, o juiz já me condenou em primeira instância, meu Deus, a vida acabou. Portanto, profetiza. Olha o poder da profecia. Assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Disse e fiz. Então, meus amados, aqueles ossos secos reviveram. Era uma visão. Então, que Deus abra os nossos ouvidos, que Deus a partir de hoje comece a dar instruções, que Deus aparte o homem de desígnios carnais, que Deus nos livre da soberba, que Deus guarde a nossa alma da cova, que Deus nos livre de passar a nossa vida pela espada, e que Deus esta noite ressuscite algum sonho que estava acabado na tua vida, algum casamento que está aí sem expressão, algum empresário que perdeu a força e a coragem de viver, algum empreendedor que disse: oh, a minha vida nunca dará nada, ou alguém que se sinta sequíssimo, que esta noite a profecia e a visão de Ezequiel se manifestem na tua vida, que dos ossos secos nasça um grande exército de guerra. Um grande exército. No mês de setembro de 2017, numa visão sobrenatural e num êxtase, Deus me mostrou uma árvore que em África é considerada sagrada, uma árvore poderosa chamada imbondeiro, sem frutos e praticamente sem folhas. E o Senhor me mostrou e disse: esta árvore aqui, grande e poderosa, pode ter diâmetro
sei lá, de uns 5, 6, 7 metros. Grande. E o Senhor me disse, essa árvore é o Brasil atualmente. É grande, é poderoso, mas não tem fruto. Está aqui, está escrito, temos folheto, você pode levar para casa. E o Senhor me disse, e eu disse, Senhor, por que estou vendo esta árvore, um embondeiro da minha terra, por que tão grande, tão forte, mas sem múcoa, sem frutos, sem folhas? Por quê? E o Senhor me disse, porque as raízes dessa árvore são serpentes, cobras e toda a espécie de rastejante, sujo como é a cobra e como é a serpente. Eu disse, Senhor, mas o que é isto aqui, essas serpentes, cobras? Ele disse, são aqueles que governam esta nação. Eu disse, Senhor, o que vai acontecer então? Isto foi um êxtase, está aqui escrito, é uma profecia, resultado de uma visão, está escrito. Isto não é uma coisa enigmática, isto foi Deus que falou. E o Senhor me disse, eu vou arrancar cada uma destas raízes, os escorpiões, cobras e serpentes. Eu vou arrancar da política todos aqueles que envergonharam o Brasil e corromperam o Brasil. E eu vou estabelecer um novo país. E tenho aqui a visão que Deus me deu. Ainda não consegui, olha a visão que Deus me deu. Uma árvore poderosa, frutífera e abundante. E eu posso lhe dizer, assim disse o Senhor. E você pode ter a certeza que em breve nós teremos um país novo. Não estou falando, não sou político, eu sou pastor e tutor de almas. Mas eu estou dizendo-lhe que Deus tem ouvido a súplica de um povo neste Brasil que tem visto as suas vidas sequíssimas como um vale de ossos secos. Há 13 milhões de pessoas desempregadas. O nosso sistema econômico está quebrado. Fiscal, tributário, montes de problemas previdenciários. Nós temos um vale de ossos secos no nosso país. E o Senhor começou-nos a dizer lá em setembro de 2017, profetiza, fala, e Deus está levantando um exército no Brasil, de homens e mulheres que se sentiam como ossos secos, e que vão reviver, e que vão ser poderosos, e que vão mudar a história deste país, e que vão cortar e acabar com a corrupção que corroeu o futuro deste país. E vai transformar este país numa grande potência, numa árvore frutífera, poderosa, frondosa, para a glória daquele que vive, aquele que reina, aquele que é Senhor absoluto, aquele que fala, aquele que se manifesta, aquele que se revela. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e é para sempre. Ele está aqui esta noite. E esta noite Ele está fazendo reviver aquilo que está sequíssimo na tua vida. Seja ela vida profissional, empresarial, financeira, familiar, sonhos, coisas que simplesmente secaram na tua fonte, secaram. E Deus disse, o vale de ossos secos se transforma num exército com vida. Esta noite, Deus está ressuscitando sonhos, visões, perspectiva de vida. Um novo Brasil, novas famílias, novas indústrias, novos comércios, novos governos, um Brasil novo. Acabaram os ossos secos no Brasil. Acabaram os ossos secos no Brasil. E ao seu nome, toda a glória. Curva a sua cabeça. Pai amado e bendito, são agora 20 horas e 58 minutos. A palavra foi pregada, a mensagem transmitida, o Espírito revelado.
o ensinamento entendido. E agora, ó Deus, ativamos essa forma de Tu te revelares a vida de cada um individualmente. Dá-nos sonhos, dá-nos visões, faz-nos ver, Senhor, o oculto e o escondido. Faz-nos conhecer as profundezas que estão, ó Deus, para se revelar a cada um de nós, em nome de Jesus. Profetizamos e declaramos, em nome do Senhor, está ativado esse dom na nossa vida, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Domingo continuamos. Glória a Deus. Obrigado, amado. Graças a Deus. Estendam suas mãos para o altar. Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta noite maravilhosa, por esta palavra profética. Recebemos para a nossa alma, para o nosso espírito, esses ensinamentos, Pai, que iremos aplicar todos os dias nas nossas vidas, Pai. Estamos debaixo de uma visão profética, estamos submetidos à vontade soberana de Deus. Por isso declaramos em nome de Jesus o bom êxito em tudo aquilo que realizarmos. Ó Deus, declaramos uma noite abençoada, a proteção dos Teus anjos acampe ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Que a Tua graça maravilhosa, o amor de Deus e as doces consolações do Teu Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que têm os seus sonhos avivados, digam amém e amém. Igreja poderosa, aplauda o Senhor.